Olá pessoas, sou o Radamés de Curitiba e vou mostrar para vocês esta planilha que faz a conjugação de todos os verbos da língua portuguesa. Essa planilha prova que é possível o convívio harmonioso entre humanas e exatas. Para quem pensava que o Excel só faz cálculos com números, aqui está a prova de que ele também faz cálculos com palavras. Você digita o nome do verbo e recebe automaticamente a conjugação em todos os tempos verbais simples, e na parte de baixo aqui também temos demonstração dos tempos verbais compostos, integrando aquele verbo digitado. O verbo cantar deste exemplo é um verbo regular, não apresenta nenhuma dificuldade de conjugação e segue o padrão mais comum do nosso idioma. Agora deixa eu digitar aqui um verbo que tem bastante irregularidades, o nosso popular verbo ser. Olhando a estatística, nós vemos aqui que são 44 flexões irregulares e 32 delas são anômalas. O que seria isso aí? Uma flexão irregular é aquela em que o final do verbo não segue o padrão normal esperado para o verbo. E a anômala seria uma irregularidade um pouco mais radical ainda, em que toda a palavra foge ao padrão de conjugação, tanto a parte final dela como a parte inicial. Nós podemos aqui digitar também verbos chamados defectivos. É o caso do verbo garoar, que não é conjugado em todas as suas flexões. Como é um verbo que expressa uma situação climática, considera-se que ele deve ser conjugado apenas na terceira pessoa singular. Também, se eu colocar aqui o verbo aceitar, nós vemos que esse é um verbo que, no caso do particípio, tem duas possibilidades: aceitado, que é a condição regular, e aceito, que é a forma irregular desse verbo. Então, vocês podem usar esta planilha para conjugar qualquer verbo dicionarizado da língua portuguesa. Quem quiser baixar, é só ir lá no meu site e fazer o download gratuito. O endereço está na descrição desse vídeo. Deixa eu mostrar para vocês também algumas estatísticas que só uma planilha pode nos oferecer com facilidade. Ao levantar todas as informações para criar a planilha, eu observei o seguinte: na nossa língua portuguesa são mais de 13 mil verbos dicionarizados. A grande maioria deles são os verbos chamados da primeira conjugação, ou seja, o final do nome do verbo termina em AR. São mais de 11 mil verbos nessa conjugação. É a mais comum. Inclusive, os verbos que vão surgindo ao longo do tempo, os verbos mais novos, eles tendem naturalmente a ser conjugados na primeira conjugação, a conjugação AR. Por exemplo, deletar, tuitar, raquear. Nós temos também uma quantidade menor de verbos que terminam em ER, como o verbo vender, em IR, como o verbo partir, e temos também a conjugação OR, que são todos os verbos derivados de por. Na gramática tradicional, estes verbos são considerados de segunda conjugação, porque o verbo por deriva do antigo verbo poer, que já caiu em desuso. Outras curiosidades que nós alcançamos com a planilha. Aprender português é um verdadeiro pesadelo para os estrangeiros, devido à grande quantidade de flexões verbais que nossos verbos apresentam. Os verbos normais, eles têm 65 flexões, ou seja, são 65 maneiras diferentes de usar o verbo nas várias situações da língua. Alguns desses verbos, uma quantidade menor, 184 para ser mais preciso, são chamados defectivos, ou seja, eles não são conjugados em todas as flexões. São, exemplo desse caso, aqueles verbos que expressam condições climáticas, como garoar, trovoar. Além disso, também temos um número reduzido de verbos abundantes, são 196,
que eu consegui levantar na planilha e que eles têm uma flexão a mais, que é a flexão diferenciada no particípio. É o caso do verbo aceitar, que tem a versão aceitado e a versão aceito. Né? Alguns outros verbos só apresentam a condição irregular, como o verbo fazer, que no particípio ele se conjuga como feito, não existe a opção fazido. Né? E existe um número mais reduzido ainda de verbos que apresentam o imperativo irregular, ou seja, na forma imperativa eles têm duas possibilidades. Né? No caso do verbo induzir, pode ser induz e induze, são duas opções válidas. Bem, e para finalizar, deixa eu comentar para vocês uma coisa interessante sobre a nossa língua portuguesa. Embora ela pareça caótica, ela tem uma considerável dose de lógica. Até se não fosse desta maneira, nós não conseguiríamos conviver com ela. Se eu fosse fazer esta planilha usando força bruta, ou seja, digitando todas as conjugações de todos os verbos, ficaria uma planilha enorme, que teria um tamanho mais ou menos de 13.000 verbos vezes 65 flexões, daria mais de 848.000 células a preencher. Graças a Deus, usando um pouco de lógica, programação e funções do Excel, eu consegui reduzir este número de células para 2.402, que corresponde a apenas 0,28% do total de flexões verbais da língua portuguesa. Por quê? Porque a conjugação dos verbos ela segue padrões. Embora não sejam poucos esses padrões, eles podem ser catalogados. Foi o que eu fiz aqui nesta tabela aqui ao lado. Em amarelo estão as 3 conjugações mais lembradas pela gramática tradicional. São as chamadas conjugações regulares. Né? A primeira conjugação regular, verbos terminados em AR, que é a mais comum na nossa língua portuguesa, são quase 9.000 verbos neste padrão de conjugação. E temos os outros 2 padrões regulares, que é o padrão ER e o padrão IR, com menos verbos. Então vocês vejam que existe um grande número de padrões de conjugação na língua portuguesa. São mais de 80 padrões. Alguns deles com bastante verbos, outros com poucos verbos. À medida que eu vou descendo aqui na tabela, vocês vão ver que chegamos a um grupo de verbos em que eles são únicos em conjugação. Somente eles apresentam aquela particularidade específica de conjugação. E inclusive são verbos bastante usados em nossa língua, como o verbo haver, como o verbo ir, o verbo ser, ou seja, aqueles verbos bastante usados, eles têm características de conjugação que são únicas, somente eles apresentam. Espero que vocês tenham gostado desta apresentação. Usem à vontade a planilha, visitem o nosso site. Lá no YouTube nós temos o nosso canal, onde periodicamente publicamos dicas de como usar o Excel em situações cotidianas, é o que eu chamo de Excel para a vida. Assinem o nosso canal, visitem o nosso site e espero vocês até a próxima vez. Obrigado, até mais.